A Fortaleza, Mundo Sombrio, Day Fernandes. Com o advento das descobertas nucleares, o homem condenou a si mesmo e a seu próprio mundo, contaminando tudo que existia na superfície terrestre. Milhares de pessoas morreram. Outras centenas continuam morrendo com os efeitos tardios da radiação. Depois da destruição da superfície, a população mundial foi reduzida a menos de um terço, mas, antes do fim, os esforços de todos os países haviam sido para concentrar a população sobrevivente em complexos estruturais no interior do planeta. Esses lugares são conhecidos como fortalezas. Nessa nova realidade, cada indivíduo vale apenas aquilo que tem ou que pode fazer. O dinheiro não existe mais. Pessoas são escravizadas e vendidas por objetos, tal como acontecia nos primórdios da civilização. Nunca a inteligência foi tão valorizada, tornando-se uma característica essencial para a continuidade da raça humana. Agora, todos os seres vivos são obrigados a viver no subterrâneo, ou melhor, sobreviver. Parte 1. Trevas e Esperança. O começo do fim. 3 de maio de 2047, 14h58. Eu os vi cruzando o céu. Um estrondo ensurdecedor ecoou por todos os lados do planeta, seguido por aquele silêncio assombroso que sempre antecede o caos. Dessa vez era real. Todos os vizinhos, assim como eu, saíram de suas casas para observar aquela imensa arma revestida de metal rasgar a atmosfera, deixando um rastro de fogo e fumaça por onde passava. 3 mísseis nucleares disparados, passando por cima de nossas cabeças. Não precisava ser nenhum gênio para constatar que aquilo era o começo do fim. Mais uma vez, Camille deslizou sua mão pela página do diário amarrotado. Todas as noites, a jovem garota lia e relia os fragmentos de texto. As anotações de seu pai eram seu tesouro mais precioso, em especial aquela passagem: como chegamos a isso? Sempre se fazia a mesma pergunta e permanecia sem alcançar a resposta. Suspirou, fechando a grossa capa de couro marrom que protegia o interior do diário. A tinta já havia desbotado em muitos pontos e as folhas raspavam a pele de seus dedos, tornando a leitura cada vez mais difícil. Nada sobrevivia àquele lugar. No cubículo que Camille chamava de quarto, a luz da vela, equilibrada no chão de terra batida, lançava sombras nas paredes de pedra. Uma leve brisa corria pelo cômodo, vinda da tubulação precária improvisada por seus companheiros. O sistema garantia filtragem e um suprimento mínimo de oxigênio para que todos sobrevivessem. Em seu mundo, não existia qualquer tipo de luxo. Não mais. O som de batidas na porta do chalé despertou sua atenção. — Camille, está acordada? — chamou a voz masculina. — Entre. A porta de madeira se abriu e Will passou por ela com seus cabelos e olhos castanho claros refletindo na luz da lanterna. As roupas manchadas de carvão não eram novidade. Ele sempre limpava os dedos na camisa para deixar Sarah irritada. Fiz o esboço de um mapa dos corredores para a nossa missão de amanhã. Gostaria que você desse uma olhada. O rapaz estendeu para Camille um pedaço de papel enrolado com um pergaminho. Camille o abriu e examinou o conteúdo com cuidado. Um labirinto de túneis havia sido desenhado ali, alguns deles destacados por uma coloração avermelhada. Bom trabalho, Will. Com certeza vai facilitar nossa retirada do local. E precisamos de pelo menos 2 rotas de fuga para o caso de uma emergência. Minha ideia é que usemos os corredores 2 e 6 oeste para isso. Se formos seguidos, será fácil despistá-los, informou ele. Enquanto conversava com a amiga, Will demarcava no mapa os corredores aos quais se referia. Usava um projeto de giz de cera artesanal
feito com carvão e parafina. Camille ouvia tudo com atenção, mas ele sabia que os pensamentos se atropelavam na cabeça dela. Os dois sabiam que sempre havia o risco de algo dar errado. Pessoas poderiam se ferir, seus companheiros de batalha. Vidas poderiam ser perdidas tão rápido quanto um piscar de olhos. Um passo em falso, estariam mortos. Parece um ótimo plano. Certifique-se de que todos memorizem as rotas de fuga, já que não podemos levar o mapa conosco. As armas estão preparadas? Camille enrolou e devolveu o mapa ao amigo. Tudo pronto. Cairo e Baltazar se voluntariaram para a função de guia. Nós dois seguimos pela retaguarda, como sempre. Will passou os olhos pela moça e viu o velho diário em seu colo. Eles se conheciam há tempo suficiente, sabia que ela relia aquelas páginas todas as noites. Só não conseguia entender o porquê. Ainda procurando algo que ajude o mundo? Perguntou ele, indicando o livro com um meneio de cabeça. Camille deixou escapar uma risada triste e amarga antes de responder, procurando algo que nos ajude. Ele a encarou por um longo momento, como se houvesse algo que fizesse diferença naquele maldito inferno. Era o que queria dizer. Mas as palavras que saíram de sua boca foram diferentes. Espero que encontre logo. Vou repassar as rotas de fuga a todos. Até amanhã. Ela assentiu. Até amanhã, despediu-se. William se virou e seguiu porta fora, deixando a moça em companhia do silêncio outra vez. Camille podia sentir o cansaço em seus músculos tensos, nas pálpebras pesadas e no corpo dolorido. Precisava dormir antes de sair para sua missão ou não poderia comandar seus companheiros com o cuidado necessário. Ela não queria que houvesse baixas dessa vez. Não depois da morte de Ronnie e Alex no último ataque. Passou os dedos por seus longos cabelos negros, desembaraçando os fios da melhor maneira que pôde. Em seguida, se dirigiu para o colchão de espuma fina, forrado pelo pedaço de tecido que um dia fora um lençol macio. Era uma das poucas coisas restantes de sua antiga casa na superfície. Ela não gostava de lembrar dessa época. Camille vestiu o moletom surrado que usava para dormir e preparou sua roupa de combate para o dia seguinte. Uma calça e uma camiseta de mangas compridas, ambas na cor preta. As vestes especiais eram costuradas com um material grosso, porém leve e flexível. Resistente a temperaturas extremas e com capacidade para proteger o corpo de pequenos impactos. Uma farda negra, coberta de reforços e bolsos em que ela escondia seu canivete da sorte e uma adaga dupla. Tirou seus coturnos e trocou de meias, deixando-os também preparados. As botas de Camille já eram quase uma extensão de seu próprio corpo. Ela nunca os tirava. Algumas vezes nem mesmo para dormir. Era mais fácil assim. Cada minuto conta quando se trata de viver ou morrer. A garota finalmente esticou o corpo sobre o colchão, deixando os músculos das costas e dos ombros relaxarem. Seu estômago doía pela fome. Os estoques estavam baixos e a última refeição que ela fizera foi um mingau frio de aveia um dia antes. A comida era um dos maiores problemas enfrentados não só por ela, mas por todos que haviam sobrevivido à extinção. Aqueles que não morriam pelos efeitos da radiação sucumbiam por inanição ou doenças virais. Camille fechou os olhos, forçando-se a canalizar os pensamentos em outra coisa, além do vazio que fazia suas entranhas se contorcerem. Havia muitas crianças no esconderijo. Não podia deixá-las sem um mingau, ainda que fosse horrível de ser engolido. Já nem sequer se lembrava do gosto real de qualquer coisa que não fosse enlatada. Aos poucos, a nostalgia tomou conta de sua mente e ela permitiu-se acessar lembranças de sua antiga vida. Talvez fosse a única forma de desviar a atenção de seu estômago. Ela fechou os olhos por um instante e voltou a ter 2 anos de idade. Os cabelos voavam para trás e o brilho do sol esquentava a pele de seu rosto enquanto seu pai a empurrava no balanço do parquinho. Mais alto, papai! Mais alto! Ela gargalhava. A guerra é silenciosa no início.
Não há cartazes colados pelas ruas com os nomes de quem vive e quem morre. Ela espera à espreita, paciente. Os sinais são tão sutis que a maioria não consegue vê-los de perto o suficiente. Por isso, acabam ignorando. O mundo inteiro estava com medo. Mas do quê? Havia a tensão política, os conflitos por territórios, governos ditatoriais em ascensão, mas ainda assim a humanidade seguia livre para viver como bem entendesse. Quem iria acreditar que uma nação sozinha iniciaria um ataque de níveis internacionais? Foi assim que o fim aconteceu. Com bilhões de pessoas se perguntando o que haviam feito de errado. Não pelo aquecimento global, pela falta de água potável ou por superbactérias e vírus letais. Fomos nós. Sempre fomos nós. Mas a questão é, ninguém se sente responsável por uma morte se não apertou o gatilho com as próprias mãos. Naquele dia específico, o clima estava quente e o vento soprava das montanhas rochosas do vale que rodeava a cidade. Aquela memória era uma das mais fortes que restavam em sua mente, embora ela ainda fosse uma criança na época. Como sempre acontecia, não demorou muito para o pesar ferroar seu peito, quase impedindo o ar de chegar aos seus pulmões. Lembranças como aquelas eram letais. Apesar de bonitas, traziam junto de si uma saudade esmagadora. Por esse motivo, ela não se deixava pensar nelas por muito tempo. Era como se fosse rasgada por dentro. Camila respirou fundo, voltando à realidade. O coração batia tão veloz que fazia suas mãos tremerem. Odiava a sensação de se deixar afogar na dor e na saudade, mas, em alguns momentos, elas eram tudo que restava. Não demorou até a letargia avançar de vez sobre a garota e uma lágrima escapou por seu rosto, enquanto o sono a alcançava. Anthony corria pela cozinha atrás de Camille, seguido por Daniel, irmão mais velho da pequena criança. Ela voltara aos 5 anos de idade, para junto dos raios de sol e do vento. Para a liberdade. Dani, pega leite para mim, pediu ela, encarando a geladeira. O rapaz fez uma careta e a olhou nos olhos. Em seguida, abaixou-se até ficarem da mesma altura. Ainda é muito cedo, vou querer pagamento dobrado. A garotinha esticou-se até o irmão e estalou 2 beijos em suas bochechas, feliz por saber que no dia seguinte poderia acompanhá-lo até a escola. Seria seu primeiro dia de aula. Camille, está na hora. Ela abriu os olhos de imediato, com o coração acelerado. A mão apertava o cabo do canivete debaixo do travesseiro, ao passo que o odor úmido do subsolo a atingia. Apenas um sonho, só isso. O bastante para evocar as lembranças que a fariam levantar do colchão e enfrentar o exército de sentinelas do outro lado dos corredores do esconderijo. Ela podia ouvir o sussurrar de vozes e alguma movimentação do lado de fora do quarto. Camille? Já vou.